Salve, salve galera! Aqui é o Dan do programa Safe 365, voltando com vocês aqui com conteúdos exclusivos de primeiro socorro. Então, antes da gente começar de falar sobre choque elétrico, vem aqui, curte o nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like no nosso canal. Então, roda a vinheta e vamos para mais um conteúdo exclusivo de primeiro socorro. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto extremamente relevante, um assunto que pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer na sua casa, enquanto você estiver fazendo um reparo elétrico, enquanto você estiver fazendo alguma instalação no chuveiro, alguma tomada, ou qualquer coisa que você puder estar fazendo no seu trabalho, caso a sua atividade esteja relacionada a isso. Nós estamos falando aqui de choque elétrico, pessoal. Então, como é que funciona esse choque elétrico? O que acontece com essa pessoa que acaba recebendo essa descarga elétrica? Então, esses choques são descargas elétricas que qualquer pessoa pode receber, tá? Se ela estiver utilizando ali algum equipamento que tenha uma corrente elétrica. Então, um fio desencapado que a corrente esteja ligada, ou por exemplo, se você estiver na sua casa fazendo um reparo, trocando alguma fiação e esquecer de desligar ali o disjuntor da sua casa, a chave geral da sua casa, muito provável que em algum manuseio, alguma tarefa que você estiver realizando que tenha corrente elétrica, é possível que você receba essa descarga. Então, é sempre recomendável quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo algum reparo que tenha energia, que tenha corrente elétrica na sua casa, que você faça o desligamento da chave geral e utilize outras ferramentas para iluminar aquele ambiente, caso seja necessário, uma lanterna ou alguma outra coisa, até mesmo uma claridade externa para realizar esse trabalho, tá bom? Então, o choque elétrico nada mais é do que a corrente elétrica que passa pelo nosso corpo, e essa corrente elétrica pode gerar diversos problemas para a nossa saúde. E nós vamos falar agora, então, quais são esses problemas que essa corrente elétrica, que esse choque elétrico pode causar nessa vítima de descarga. Primeiro, pessoal, quando a gente sofre uma descarga elétrica, não é só o choque, ou seja, aquele tremor que a gente tem no momento daquela descarga. Quando o choque, ou seja, quando a energia elétrica ela passa pelo nosso corpo, boa parte do nosso corpo é feita de água, certo? Então a gente tem uma concentração de água muito grande no nosso organismo e essa água ela vai servir como um condutor dessa eletricidade. Então a gente tem algumas sequelas, alguns problemas relacionados ao choque elétrico, que não só essa descarga que a gente sofre no nosso corpo. Então, a gente pode ter queimaduras internas, certo? Então, o local de entrada daquela descarga elétrica, ela pode lesionar ali a musculatura, ela pode lesionar algum órgão, ela pode lesionar o nosso corpo de uma maneira geral, e também nós podemos ter queimaduras externas. Então, o ponto de entrada dessa descarga elétrica, ela pode ficar marcada na nossa pele. Eu geralmente faço alguns reparos em casa, eu já trabalhei há muito tempo atrás com iluminação, com som em alguns eventos, e um determinado dia eu estava trabalhando em cima de uma escada e eu não reparei que tinha um fio desencapado naquele ambiente. E aí eu acabei recebendo uma descarga elétrica muito grande. A sorte é que eu estava ali pendurado com equipamentos de segurança, senão eu teria caído daquela escada. Então, é sempre necessário a gente verificar o ambiente que a gente se encontra para não receber nenhum tipo de descarga. E eu lembro que por alguns meses ou até alguns anos eu tive a marca
dessa entrada de eletricidade no meu corpo. Então eu tinha uma lesão ali aparente que marcava aonde foi o ponto que ocorreu o choque, onde teve essa entrada de eletricidade. Além dessas queimaduras, a gente pode ter o quê? Lesões nos órgãos, certo? Então, por conta de todo esse líquido, por conta de toda a água que a gente tem no nosso organismo, quando a gente recebe um choque elétrico, toda essa descarga ela vai passar pelo nosso corpo. Então, a gente tem um condutor natural, que é a água, e toda essa eletricidade vai passar no nosso corpo. Então, se a gente verificar algumas imagens, como você está vendo aí, você vai ver que, dependendo de algumas situações, essa queimadura e essas lesões, elas se estendem pelo nosso corpo, certo? Então, você viu aí que tem algumas lesões muito graves relacionadas a queimaduras, ela se espalha pelo nosso corpo por conta da eletricidade, por conta desse condutor natural que nós temos no nosso corpo, que é a água, causando diversas lesões, não só as queimaduras, como lesão nos órgãos. Então é extremamente perigoso você tomar um choque, dependendo da voltagem com que você está trabalhando. Às vezes uma voltagem de 110 ou 220, ela não é tão forte. Mas dependendo do tempo que você recebe essa descarga, ou se essa descarga ela é muito alta, você pode sofrer lesões extremamente graves, e não só essas lesões, né, mas marcas de entrada e marcas de saída, e por fim, uma parada cardiorrespiratória. Tá? Então a parada cardiorrespiratória é o principal problema que a gente pode ter com relação a esse choque elétrico. Por quê? Porque quando a gente recebe essa descarga elétrica, o nosso coração ele trabalha com impulsos elétricos, o nosso coração tem uma atividade elétrica. Então, nesse caso, recebendo essa descarga, você pode ter uma sistolia, certo? Ou uma fibrilação ventricular. Então, tudo isso está relacionado também à parada cardiorrespiratória, e isso pode afetar o nosso coração de modo a ter uma parada cardiorrespiratória. Beleza, pessoal? Então é extremamente importante você sempre trabalhar, e aqui eu vou deixar com vocês uma recomendação. Então, sempre que for utilizar ou fazer alguma tarefa que esteja relacionada à energia elétrica, procure desligar o disjuntor da sua casa, desligar o disjuntor da sua empresa, a chave geral desses locais, e trabalhar adequadamente. Então, utilizem alguns equipamentos de proteção individual. Você pode utilizar o óculos, porque caso você tenha alguma descarga, isso pode afetar a sua visão. Você pode utilizar ali uma luva para não fazer, né, o contato com esses fios. Você pode utilizar uma escada de fibra, né? Essa escada de fibra, por conta do material dela, ela não serve como um condutor. Então, por ser de fibra, você não tem aquela escada de metal que vai servir como condutor elétrico. Então, sempre procure utilizar equipamentos que preservem a sua saúde, que minimizem também os riscos de um choque elétrico. Beleza, pessoal? Então, sempre tome cuidado nesses casos, utilizando o EPI e equipamentos necessários para a sua segurança. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os principais sintomas, o que você deve fazer num atendimento inicial, tá? Então, você precisa analisar primeiro esse ambiente para posteriormente tomar os cuidados necessários com essa vítima, para que você então também não se torne uma vítima de choque elétrico. Beleza? Então, vamos lá, vamos verificar quais são os primeiros atendimentos relacionados a esse tipo de ocorrência. Então, pessoal, como primeiro atendimento, no caso de uma descarga elétrica, o que você precisa fazer? Antes mesmo de tocar na vítima, antes mesmo de fazer o socorro a essa pessoa, você precisa fazer o quê? Desligar a corrente elétrica. E por que nós falamos isso? Por que nós precisamos desligar a corrente elétrica? É muito simples, pessoal. Se você estiver, ou se aquela vítima estiver trabalhando em determinado ambiente e ela sofrer uma descarga elétrica, muito provavelmente
ainda haverá uma corrente elétrica naquele local em que a vítima foi afetada. Então, se você tocar algum fio, tocar algum equipamento, você também pode sofrer essa descarga elétrica, tudo bem? Então, primeira coisa que você deve fazer, desligue a corrente elétrica e verifique se não há nenhuma eletricidade passando por aquele local ou por aquele equipamento, tá bom? Além disso, você não pode tocar na vítima até que seja desligada a rede elétrica ou que essa vítima não tenha contato com essa rede. E por que nós falamos isso? Muitas vezes, pessoal, a gente chega naquele ambiente e nos deparamos com a pessoa ali, grudada na corrente elétrica, certo? Então ela está recebendo aquele choque, está recebendo aquela corrente, aquela descarga elétrica. A nossa intenção de ajudar, às vezes, faz com que nós nos tornemos vítimas dessa situação. Então, estou vendo aquela pessoa tomando choque, né? A minha intenção, meu impulso natural é retirar aquela pessoa do local. E o que isso pode acontecer? Muitas vezes eu vou acabar sendo vítima dessa situação se eu encostar nessa pessoa. Então, quando eu falo que a gente não pode tocar nessa vítima, se eu tocar nela, ela pode se tornar uma condutora dessa energia elétrica. Como eu havia falado para você, o nosso corpo, ele tem uma grande concentração de água e essa água pode se tornar uma condutora dessa corrente elétrica. Então, se eu tocar nessa vítima, muito provavelmente eu seja afetada por essa corrente, por essa descarga elétrica, e eu acabo me tornando uma vítima também dessa situação. Ou, nesse caso, se eu for tocar na vítima, ela precisa estar com a rede desligada ou ela não tenha contato. Então, se eu fiz o desligamento e eu verifico que essa vítima não tenha mais contato com essa corrente ou essa descarga elétrica, aí sim eu posso prestar os primeiros socorros de modo eficiente e de modo seguro, né, até que, desde que eu não me exponha a essa situação, ou seja, não me torne uma vítima dessa ocorrência. E por fim, eu não posso manusear fios elétricos. Então, mesmo que eu tenha desligado a corrente, mesmo que essa vítima não esteja em contato com essa descarga elétrica, é sempre de bom grado, né? É sempre necessário você não tocar nesses fios, porque muitas vezes a gente não conhece desse ambiente, a gente não sabe aonde essa corrente, aonde eu desligo a chave geral, onde eu desligo aquela corrente elétrica, aquele disjuntor, que não seja um ambiente que nem a nossa casa, e pode ser que aquele fio ou que aquele ambiente ou equipamento ainda esteja energizado, ainda tenha uma corrente elétrica. Então, evite sempre manusear fios elétricos ou qualquer equipamento que possa ter energia, beleza? Então, passado isso aqui, nós vamos trazer agora os primeiros socorros relacionados à vítima. Primeiramente, a gente precisa verificar o quê? Se esse local é seguro. Então, tendo um local seguro, ou seja, eu estou livre, né, de qualquer perigo relacionado a um choque elétrico, então a corrente foi desligada, a vítima não está mais em contato com essa descarga, eu não estou manuseando esses fios elétricos, eu tenho a possibilidade de fazer um socorro mais seguro e não me tornar uma vítima dessa situação. Além disso, pessoal, eu preciso ter o meu kit de primeiros socorros, utilizar os EPIs e, de preferência, ter um DEA, ou seja, o desfibrilador externo automático. E por que nessa situação mais específica a gente precisa desse desfibrilador? Como eu havia falado para vocês, né, de situações que podem acontecer com essa vítima de choque elétrico, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então ela pode evoluir para uma fibrilação ventricular, e isso pode causar ali uma parada cardiorrespiratória, pode ter uma condição de assistolia. Então a gente precisa estar com o DEA caso seja necessário a gente utilizar esse equipamento, tudo bem? Então,
Dentro dessa situação, utilizando o kit de primeiros socorros, porque eu preciso manusear ali a minha vítima, né? Pode ser que a minha vítima também tenha algumas lesões por conta dessa né? Por conta desse choque elétrico, então pode haver queimaduras e eu preciso dessa luva para evitar o contato com fluidos corporais. Eu posso utilizar o meu kit de primeiros socorros ali para utilizar uma gaze, para utilizar algum outro equipamento para fazer a limpeza de um local afetado, alguma ferida que foi causada por essa queimadura. Então eu sempre preciso desses equipamentos para prestar os primeiros socorros com qualidade, os primeiros socorros com uma melhor condição para essa vítima. Além disso, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso acionar o SAMU ou o resgate. Por que nós falamos isso? Porque se eu não tiver ideia, o SAMU ou o resgate, ele vai trazer essa ideia, ele vai seguir até o local dessa ocorrência com o desfibrilador para prestar uns primeiros socorros, um atendimento especializado no caso dessa situação de choque elétrico. E além disso, eu preciso entrar em contato ou com a Defesa Civil ou com a companhia elétrica para fazer ali uma verificação naquele local, evitando assim o risco para as demais pessoas que estão trabalhando ali, ou até para os moradores, no caso que você esteja na sua casa, para verificar as condições dessa corrente elétrica, das instalações elétricas, de modo a preservar a sua segurança, certo? Por fim, a gente vai seguir aqui, verificar se houve uma parada cardiorrespiratória. Se houve uma parada cardiorrespiratória, eu preciso iniciar imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Ministrando ali, ou seja, fazendo as compressões torácicas e as ventilações. O protocolo atualmente da American Heart Association, ele foi alterado por conta dos anos, né? Então, a gente verificou que muitas vezes a gente fazendo as compressões torácicas e as ventilações, o momento da troca entre as compressões e ventilações demandava um tempo e alguns estudos foram realizados no sentido de verificar o quê? Se era realmente benéfico, se trazia algum benefício para essa vítima eu realizar essas ventilações. E foi constatado que essas ventilações, muitas vezes, se não eram feitas de maneira adequada, acabavam prejudicando a saúde dessa vítima. Então, hoje, nós temos apenas as compressões torácicas. E como é que nós fazemos essas compressões? As compressões torácicas, elas são feitas, né, de maneiras diferentes em adultos, em crianças e até mesmo em bebês, mas no caso dos adultos você deve fazer de 100 a 120 compressões por minuto, certo? Então é uma compressão, você tem que comprimir ali ao menos 5 centímetros o tórax dessa vítima, de modo a fazer um movimento de batimento cardíaco, ou seja, essa pressão fará com que haja uma profusão ali, uma circulação do sangue no coração dessa vítima, de modo que ela tenha uma sobrevida até a chegada do socorro médico especializado, ou se você estiver utilizando o DEA, ele recomendar um choque elétrico para fazer com que o coração volte a bater de maneira adequada, tá bom, pessoal? E falando um pouco mais do DEA, de um equipamento que é o desfibrilador externo automático, ele faz uma leitura da fibrilação do nosso coração. Então, existem alguns equipamentos que têm até tem registrado no seu sistema 4 leituras de fibrilação, certo? E quando ele reconhece naquela vítima uma dessas fibrilações, ele recomenda o choque elétrico. Então, muitas vezes o coração, a gente fala que o coração parou de bater, mas na verdade ele está fibrilando, ele está tendo uma outra movimentação que é incompatível com os batimentos cardíacos e por isso que essa pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Mas o DEA, ele foi feito exatamente para reconhecer essa fibrilação ou essas fibrilações que estão ali naquele sistema e recomendar o choque elétrico para essa vítima. Tá bom, pessoal?
Seguindo ali, a gente precisa determinar as lesões e as queimaduras. Então, no momento em que a gente está fazendo ali a RCP, a reanimação cardiopulmonar, enquanto o DEA está fazendo a leitura daquela vítima, eu posso verificar ali, olhando para aquela pessoa, se houve uma queimadura, se houve alguma lesão mais grave. Muitas vezes, né, como você viu na imagem, as queimaduras elas podem passar pelo corpo inteiro, então você consegue verificar quais são essas lesões e, se for o caso, prestar os primeiros socorros de modo a preservar essas feridas também. Além disso, pessoal, você vai verificar se existem lesões musculares. Então, muitas vezes, por conta da força do choque, ou seja, da corrente elétrica que afetou aquela vítima, você pode ter uma lesão muscular, então rompimento das fibras musculares. Então você vai verificar ali uma deformidade no corpo dessa pessoa, de modo que essa deformidade é ocasionada por uma lesão muscular. E também, né, um dos casos que pode acontecer no caso de corrente ou de choque elétrico são as lesões oculares, ou seja, você pode desenvolver, com o passar do tempo, uma catarata precoce. Então é sempre bom verificar, depois de algum tempo que você teve ali uma situação com um choque elétrico, verificar também se não houve nenhuma lesão ocular ou, com o tempo, o desenvolvimento dessa doença. E por fim, verificar ali se houve traumas na coluna. E por que a gente fala de traumas na coluna? Ah, é porque o choque afetou a coluna dessa pessoa? Não, pessoal, na verdade é assim. Por conta de uma descarga elétrica, se essa descarga for muito forte, se a descarga for muito abrupta, a pessoa ela pode ser arremessada do local em que ela se encontra. Então, muitas vezes você vai colocar a mão em algum lugar e recebe essa descarga, você pode ser repelido por conta dessa descarga e até mesmo, dependendo da situação, arremessado. Então, muitas vezes, essa pessoa pode acontecer o que? Ela pode cair em algum lugar, ela pode bater a coluna em algum lugar. Então você vai verificar se existe algum trauma na coluna cervical, se essa pessoa, no momento do atendimento, se ela está consciente, se ela está sentindo a presença ali das pernas, se ela informa que ela está com alguma dor na coluna. Então sempre você precisa também verificar esses casos relacionados a trauma na coluna. Beleza, pessoal? E aí, aguardar o socorro médico especializado, o SAMU ou o resgate. Se você tiver o DEA, utilize o DEA, se não, continue com as compressões torácicas em caso de parada cardiorrespiratória até a chegada do socorro médico especializado, e chegando o socorro, eles vão utilizar o DEA e encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro. Tá bom, pessoal? Então, essas são algumas considerações relacionadas a choque elétrico, relembrando aqui que existe uma primeira fase no atendimento em que você precisa se preservar, evitando o contato com a pessoa, evitando o contato com essa corrente elétrica, e por fim, depois de verificar se o local é seguro e se existem todas as precauções tomadas para você prestar um primeiro atendimento, realizar esse atendimento de modo a manter os sinais vitais e a sobrevida dessa vítima de choque elétrico. Então, se você gostou, deixe o seu like aqui, curta o nosso canal aqui no YouTube e nas outras redes sociais, ative as notificações para receber novos conteúdos sobre primeiros socorros e estar sempre pronto para salvar vidas. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.